Olha, agora a gente vai falar do processo de envelhecimento, que traz diversas mudanças físicas, cognitivas e emocionais, que podem influenciar na maneira como os idosos aprendem novas informações. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com a psicopedagoga Graziele Santana. Graziele, de fato, o envelhecimento ele traz sérias consequências e uma delas é exatamente essa dificuldade no aprendizado. Você que é pioneira nesse assunto, vamos falar um pouquinho sobre ele. Seja muito bem-vinda ao Bom Dia Barreiras. Muito obrigada. Tudo bem. Muito obrigada, Flávio, pelo convite. É um prazer estar aqui e falar desse tema tão importante. Sim, eu fui pioneira aqui na região, na cidade de Barreiras, atendendo um projeto chamado Café com Memória, sobre estimulação cognitiva. E, de fato, esse processo de envelhecimento, ele dificulta o processo também de aprender, principalmente quando esse idoso não recebe estimulação devida dentro desse período de envelhecimento. Então, o declínio cognitivo, ele acaba sendo um pouco mais severo, impossibilitando, inclusive, atividades do dia a dia, justamente por essa dificuldade em aprender ou manter-se no processo de aprendizagem e de estimulação. Qual o papel da família nesse processo, Graziela? A gente sabe que muita gente não tem paciência de ficar ali tentando ajudar e ensinando os idosos. Bom, o papel da família, Flávia, ele é fundamental. Primeiro que o idoso, ele tem uma sensação de ser abandonado pela família, dentro desse processo de envelhecimento. Então, o primeiro passo dessa família é, de fato, o acolhimento, realizar o acolhimento desse idoso, quando possível, se estiver convivendo com a família, ter momentos de qualidade para com esse idoso, ofertando para ele também um suporte, tanto no processo das atividades da vida diária, quanto também de estimulação, com cruzadinhas. Pode ser um jogo como, por exemplo, o dominó, o baralho, auxiliar nas demandas do dia a dia, como acesso ao banco, questões práticas do dia a dia, vai com certeza contribuir de forma significativa. E, claro, o afeto. O afeto ele precisa ser o primeiro ponto que vai conduzir esse acolhimento de forma mais sólida, para que ele não se sinta abandonado e não desencadeie outras demandas, como depressão, ansiedade e até mesmo suicídio. Verdade, a atividade física também é fundamental. A atividade física é de extrema importância dentro desse processo. Então, manter também uma rotina de atividade física de forma contínua vai ser com certeza vital também para esse idoso, tendo em vista que vai disponibilizar a possibilidade dele ter uma melhor condição de vida e também de mobilidade, tendo em vista que o processo de envelhecimento também pode comprometer a mobilidade desse idoso, além da memória. Agora, Graziele, o envelhecimento ele sempre leva à diminuição da capacidade de aprender em todos os idosos ou varia de pessoa para pessoa? Bom, nós não Depende muito dessa relação com a família, depende muito de como tem sido essa relação também com essa questão da rede social, da atividade física. Varia isso? Varia. Nós não podemos generalizar afirmando que todos os idosos têm uma diminuição dessa capacidade. Porém, nós temos dados, inclusive, que vão discernir e trazer, uma abordagem que é aquele idoso que recebe menos estímulo, que não faz atividade, que não tem ali um apoio familiar, ele vai ter mais prejuízos de um declínio cognitivo do que aquele idoso que envelheceu de forma ativa. Então, nós vamos ter dois contextos diferentes. Aquele idoso que teve todo um processo de suporte, que se mantém ativo, que faz estímulo cognitivo, que faz atividade física, ele vai ter uma condição cognitiva melhor do que aquele que não faz. Então, nós precisamos entender que o meio também vai influenciar, que é a família, as ações sociais que ele participa, os ambientes, o que ele tem de acesso, de incentivo. Por exemplo, as idosas, elas gostam muito de dançar e de plantas. Então, aquilo também é uma ferramenta terapêutica para elas, no qual vai conduzir esse processo de estímulo cognitivo e vai favorecer a memória. Assim como para os idosos, o sexo masculino, o conversar com os amigos, jogar dominó, baralho, ou fazer qualquer outro tipo de atividade, de marcenaria, questão artesanal, para ambos vai ser de grande importância. Então, dentro desse processo de envelhecimento, o campo da memória, ele precisa ser preservado, porque isso também vai garantir uma melhoria na qualidade de vida. Excelente. Como a gente pode usar a tecnologia, redes sociais para melhorar
esse processo entre os idosos? Essa é uma boa pergunta. Primeiro que os idosos, eles têm essa falsa sensação de que eles não conseguem acompanhar a tecnologia. Estão ultrapassados, que eles estão ultrapassados. E essa sensação de inutilidade vai fazendo com que eles se sintam rejeitados e não pertencentes àquele grupo. Então, quando nós temos um idoso que consegue usar essa ferramenta da tecnologia ao seu favor, ele vai conseguir ter um melhor desempenho. Então, dentro da tecnologia, nós podemos desenvolver jogos. Ele pode ter acesso a jogos, a redes sociais, é totalmente possível ele fazer uso e, principalmente, usar aplicativos e ferramentas para uso próprio que vai ajudar no seu desempenho de vida, como acessar os bancos, demandas importantes que eles precisam, o WhatsApp. Então, hoje a gente ainda tem muitos idosos que têm dificuldade nesse uso, né, da tecnologia e de ferramentas que, para nós, ainda jovens, né, acreditamos e julgamos ser muito fácil. Se bem que já tem empresas de tecnologia, de aparelhos celulares, que já têm um aparelho próprio para essas pessoas, né? Isso já facilita bastante, né? Sim, já facilita bastante. Inclusive, eles usam um item de acessibilidade. Então, as letras ficam maior. Exato. Aquele idoso que não consegue ou que não está alfabetizado ainda, ele pode usar o recurso de voz para poder, né, conseguir acessar. Então, são ferramentas que vêm auxiliar. E quem tem que dar o suporte, passar essa informação de forma mais precisa é a família. Por isso, a família precisa estar sempre atenta, né, a esse idoso, para ofertar essa demanda para ele também. Olha, é um assunto que a gente teria que ter mais tempo aqui para falar sobre ele, que é muito importante. Mas, para finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem para esse idoso que ainda tem esse receio de abordar a sua família, porque às vezes fica com vergonha de estar ali incomodando, enfim. E também uma mensagem para os familiares que estão nos acompanhando agora, que têm idosos em casa, para ter paciência e ajudar nesse processo. Bom, eu enquanto psicopedagoga e também, né, como uma pessoa que ama os idosos, eu digo para você, idoso, não se deixe levar por essa falsa sensação de ser inútil. Vocês têm plena capacidade de continuar aprendendo. Vocês merecem estar num ambiente seguro e acolhedor. Vocês são capazes de ter uma vida de qualidade, desde que também tenham o empenho e a dedicação em fazer isso. E quando não conseguir, por gentileza, busque ajuda, ajuda da família, de um amigo, de profissionais, para que essa jornada ela se torne significativa e não um fardo, um peso, principalmente ao final, né, dessa nossa etapa que a gente viveu tantas experiências e tantas emoções. E para os familiares, eu gostaria de deixar uma mensagem de reflexão, né? Cuidem daqueles que cuidaram de vocês, quando vocês não poderiam fazer quase nada. Nós precisamos retribuir esse carinho, esse cuidado, não como uma obrigação, mas como forma de respeitar e valorizar a vida de quem muito nos amou, de quem muito nos ama. Então, o meu desejo, assim, de coração, é que esse processo afetivo faça, de fato, parte da rotina desse idoso. Então, aqueles filhos que moram distantes, que moram, né, em outras cidades, não esqueça de fazer uma ligação, de vir visitar, de dar um abraço. Isso é muito importante para preservar, né, essa questão cognitiva e afetiva desse idoso. Maravilha, maravilha. Obrigada. Muito obrigado. Eu que agradeço.